Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Confira agora mais um resumo diário da novela Te Dou a Vida. Por favor, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu gostei. Segunda-feira, 25 de outubro de 2021, Gina diz a si mesma que seu filho será de Pedro. Helena diz a Ernesto que tem tudo pronto para viajar no dia seguinte e que Nicolas tem uma consulta com o Dr. Veiga. Ernesto diz para Helena ir na consulta e depois voltar para lá. Andréia vai pagar suas roupas pela internet e não tem dinheiro suficiente no cartão. Horácio diz a Mônica que cancelou todos os cartões de Andréia. Mônica pede que Horácio não se vingue de Andréia. Augusto diz a Betino que ama uma mulher que não corresponde. Gina liga para Pedro e pergunta se podem se ver no dia seguinte. Pedro diz que não tem nada para falar com ela e que não quer vê-la, e desliga o telefone. Ernesto diz a Nicolas que não poderá viajar com eles, pois tem muito trabalho e que eles voltarão em breve. Gina faz exames. Horácio aconselha Domingo que faça alguns exames. Horácio diz que sua caminhada naquele dia será rápida, pois mais tarde tem que ir receber sua filha e seu neto no aeroporto. O patrão de Pedro irá ao aeroporto buscar sua esposa que volta do exterior. Chega um homem que quer falar com o patrão de Pedro. O patrão pede que Pedro vá ao aeroporto buscar sua esposa e passa as características dela. Andréia vai pagar a conta na cafeteria e o cartão não passa. Marta acaba pagando a conta e Andréia diz que irá no banco ver o que acontece com seus cartões. Gabriela diz a Irene que não poderá ir ao aeroporto pois está com uma dor de dente. O gerente do banco informa Andréia que os cartões dela estão cancelados. Andréia fica chateada. Nelson e Domingo se encontram no mercado. Nelson diz a Domingo que ele não precisa mais trabalhar em particular e que pode voltar na mecânica. Domingo se recusa a voltar a trabalhar na mecânica. Nelson pede desculpas a Domingo por sua atitude. Domingo diz que com a atitude dele provou que a amizade não vale nada. Andréia vai ao escritório de Horácio o insultando por ter cancelado seus cartões. Horácio diz que ela gasta muito e que a fatura do cartão no mês passado foi de 800 mil. Horácio diz a Andréia que dará o dinheiro a Irene, que sabe administrar melhor. Furiosa, Andréia dá um tapa em Horácio. Pedro está no aeroporto quando Helena e Nicolas chegam. Nicolas, emocionado, corre e abraça Pedro. Nicolas diz que pensava que ele não o amava, pois não respondia suas mensagens. Irene chega ao aeroporto. Irene finge que não conhece Pedro e o cumprimenta. Horácio diz a Mônica que Andréia saiu soltando fogo e que ainda lhe deu um tapa. Helena discute com Pedro por não ter respondido às mensagens de Nicolas. Pedro diz que se afastou de Nicolas foi porque ela pediu. Helena acusa Pedro de ter querido só usar Nicolas para se aproximar dela. Pedro diz que ama seu filho por mais que ela e Ernesto não permitam que o veja. Helena diz que se isso fosse verdade, teria respondido às mensagens dele. Pedro diz que não respondia porque ela mesma pediu. Helena diz que jamais pediu isso. Pedro mostra a mensagem enviada supostamente por ela, pedindo que não respondesse Nicolas. Helena se surpreende e diz que ela não escreveu isso. Helena diz que certamente foi Ernesto quem escreveu. Helena pede perdão a Pedro por haver o acusado sem motivo. A esposa do patrão de Pedro chega e eles vão embora. Betino diz a Jaime que falta muito para ele ser um mecânico tão bom quanto os Garridos. Vários amigos de Pedro da nova mecânica foram demitidos. Nicolas se reencontra com Andréia e fica feliz. Helena e Andréia também se reencontram. A mecânica onde Pedro trabalha ficará fechada por um bom tempo. Andréia conta a Irene e Helena que Horácio cancelou seus cartões e vai deixá-la na miséria. Andréia faz o maior drama para Irene e Helena não a apoiarem. Nicolas escuta quando Andréia diz que depois de 35 anos de casados, ela e Horácio estão se divorciando. Nicolas pergunta: está se divorciando do meu avô? Pedro conta à mãe que a mecânica ficará fechada por um tempo e conta sobre ter visto Nicolas e Helena no aeroporto. Pedro elogia Helena. Esther aconselha que o filho não se iluda. Andréia explica a situação a Nicolas sobre o divórcio dela com Horácio. Nelson vê que Augusto está lendo um livro de romance e manda ele ir trabalhar ao invés de perder tempo.
Irene diz a Helena que Ernesto foi muito baixo para mandar a mensagem a Pedro se passando por ela. Helena diz que sim e que ele não é um homem correto. Irene pergunta se ela ainda ama Pedro. Helena diz que pensou que não, mas que depois do que soube até onde Ernesto chega, voltou a ter dúvidas e não quer voltar aos Estados Unidos. Ernesto liga para Helena e ela é super fria com ele. Mariano apresenta Inês a seu neto, o delegado Robles. Inês diz ao médico que Ernesto autorizou a fisioterapia em Dona Isabel. Por telefone, Helena diz para Horácio que foi um pouco de exagero dele ter cancelado os cartões de sua mãe. Horácio diz que exagero é gastar R$800 mil em um único mês. Helena se surpreende. Helena comenta com o pai que Nicolas já sabe do divórcio dele e de sua mãe e que reagiu bem. Domingo diz a Esther e Pedro que Nelson o chamou para trabalhar na mecânica, mas ele não aceitou, pois não é seu amigo. Esther conta ao marido que Pedro se reencontrou com Helena e Nicolas no aeroporto. Horácio e Gabriela se reencontram com Helena e Nicolas. Helena conta ao pai que Ernesto enviou uma mensagem se passando por ela, pedindo para que Pedro não respondesse às mensagens de Nicolas. Horácio fica furioso. Pedro lê novamente a falsa mensagem que recebeu de Helena, quando na verdade foi Ernesto que escreveu, e comemora por não ter sido Helena quem escreveu. Gina deixa o resultado de exame de gravidez em cima da mesa para que Nelson veja. Inês comenta à amiga que da próxima vez que o neto de seu Mariano vier, lhe contará sobre a investigação que faz sobre Dona Isabel Ribas. Inês ainda diz que a madre lhe contou que quando Isabel foi internada, insultou Ernesto e ainda disse que ele queria roubar seu dinheiro. Inês conta à amiga que a família Ribas é multimilionários. Inês diz que vai descobrir o que está por trás dessa história. Pedro incentiva que Domingo aceite de volta o trabalho que Nelson ofereceu e que não é bom ser orgulhoso. Horácio entrega o cheque a Irene para que ela administre. Domingo vai à casa de Nelson e o perdoa. Os dois se abraçam. Domingo vê o resultado de um exame em cima da mesa e pergunta se Nelson está doente. Nelson diz que não e pega o exame. Quando ele abre, se surpreende ao descobrir que Gina está grávida. Domingo e Nelson ficam chocados. Helena liga para Pedro.